Alô. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Malaquias. Capítulo 3, em nossa sequência. Hoje dos versos 13 ao 15, fazendo menção do 16 até o 18. Mas hoje vamos até 15, 13, 14 e 15. Chegamos lá. Lembrar aqui que eu estou com a minha sobrinha aqui. Vai dar um tchau aí, Clá. Tchau, Clá. Tchau mesmo, está indo embora já amanhã de novo. Minha sobrinha que está nos Estados Unidos, morando lá. Que bom que passou uns diazinhos com a gente aqui. Malaquias, capítulo 3, dos versos 13 ao 15. Eu vou citar algumas coisas do 16 ao 18, mas não vamos ver hoje. Diz assim: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Agradeço ao Senhor pelos que aqui já estão, por aqueles que ainda estão vindo. E peço que o Senhor nos conduza, ó Pai, nos leve à Tua vontade mediante a Tua palavra, nos ajuda a enxergar, ó Deus, onde podemos crescer, sermos melhores para o Senhor, ó Pai, identificando pecados, o que deve ser confessado, recomeçado, a partir do texto que veremos hoje. Assim eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Esse barulhão aqui embaixo é isso mesmo? Barulhãozão? É? Semana passada nós vimos dos versos 6 ao 12, falamos quanto à questão da entrega de dízimos e ofertas. Eu gostaria, se você não veio semana passada, que você pegasse o áudio. Acredito que é importante que todos os membros ouçam a mensagem de número 9. Já está, se eu não me engano, no canal do YouTube, não está? Então, gostaria que, se você não veio semana passada, que você ouvisse. Creio que é muito importante para todos nós termos a compreensão correta do que esse texto fala sobre dízimos e ofertas, principalmente aqueles que estão escalados para vir aqui fazer aquela introdução ao dízimo. Tá? Então, todas as pessoas que estão naquela escala precisam ouvir a mensagem número 9 de Malaquias. Mas hoje o texto continua, e a luta de Malaquias, do profeta Malaquias, é a mesma. Um povo que não compreende o tamanho do amor de Deus e se levanta contra Deus, apesar de estarem ali, naquele ambiente religioso, julgando que toda a tradição religiosa o justificariam, ou justificariam, diante de Deus. E aqui a pergunta-chave desses versos 13 até o 18, vamos dividir em duas partes, como já disse. Veremos hoje dos versos 13 ao 15 e semana que vem do 16 ao 18. As duas partes vão nos ajudar a responder a mesma pergunta. Por que servir a Deus? Por que vir à igreja? Por que continuar esse processo de oração, ler a Bíblia, batalhar para fazer a vontade de Deus? Se parece que as coisas muitas vezes não andam, não funcionam. Essa era a grande crise. Não somente dos sacerdotes, mas também daqueles que eram guiados por esses sacerdotes. E Malaquias vem batendo forte nessa tecla desde o verso 1.
ou do comecinho do capítulo 2, quando o profeta fala da parte de Deus, dizendo: eu sempre amei vocês. Sempre. Porque aqui já vem Deus refutando uma postura, um coração rebelde, um coração inquieto, porque a perspectiva com a qual aquelas pessoas estavam se relacionando com Deus era completamente errada. A motivação para estarem prestando culto a Deus estava completamente errada. Logo, a visão que eles tinham da vida, das dificuldades e talvez até mesmo das alegrias, estava desfocada. E a pergunta, então, desse bloco até o verso 16 é: por que servir a Deus? Eu estava lendo algumas coisas e, a respeito desse tema, do porquê servir a Deus, e veio o seguinte questionamento, a seguinte pergunta para eu colocar para vocês. Será que nós já tivemos algum momento na nossa vida espiritual, nossa vida cristã, que você desanimou de servir a Deus? Desanimou de vir à igreja, desanimou de ser crente no Senhor Jesus, desanimou, perdeu o fôlego, chegou ao ponto de sentir vontade de desistir. Não quero mais. Já teve esse momento? Você já passou por isso? Responda aí. Não é tão incomum assim termos momentos de crise como esse. Então você não é o pior dos pecadores se você já teve um momento frágil como esse. Digo isso porque muitos pastores já passaram por isso. Eu li uma estatística que já tem algum tempo, mas a nível de estatística não está tão fora. Ela tem, 8 anos atrás. Então, como certamente a luta contra o pecado não diminuiu, aumentou, e a influência do mundo na igreja também não diminuiu, aumentou, e as demandas pastorais não diminuíram, aumentaram, então a probabilidade de uma estatística de 2008 já estar com uma defasagem para menos grande é significativa, essa possibilidade. Mas o fato é que eu li que 1.500 pastores nos Estados Unidos estão, por mês, deixando o ministério pastoral. Com uma defasagem de 8 anos. Essa estatística. Por mês. Alguns deixam por alguma questão moral, mas a grande maioria deixa por esgotamento. Cansaço. Algum desânimo espiritual, algum desânimo por causa de oposições que se levantam contra a causa de Cristo, que o pastor, então, imaginamos que ele deve estar levando a bandeira à frente da igreja. Lutas nas suas congregações, maldades mesmo, nas suas congregações. Isso tem esgotado muitos líderes. Certamente isso não é um problema dos Estados Unidos, isso é um problema global. Há muitas pesquisas mais recentes do que essa aqui mostram que 85% dos pastores disseram que estão cansados de lidar com pessoas muito problemáticas. Estão cansados. Talvez aqui não tenha detalhes, mas é no sentido de esgotamento, certamente já emocional, pessoal também. Uma das coisas que as pessoas às vezes esquecem é que os pastores também têm suas lutas, né? Então, às vezes, num acúmulo aqui, essa estatística não entra em detalhes, mas afirma-se que 85% dos pastores disseram que estão exaustos, exauridos de lidar com pessoas muito difíceis. 70% disseram que sentiram que Deus os havia chamado para o ministério pastoral antes do começo do seu ministério, efetivamente falando, mas depois de 3 anos de ministério, apenas 50% ainda se sentiam chamados para o ministério. São uns números meio assustadores, né, cara? Uma das perguntas que eu faço para todos esses meninos seminaristas que vêm, fiz para o Paulo, quando o Paulo foi pedir para namorar a Luísa, que foi uma das perguntas que eu te falei. Você tem certeza de ser chamado?
Porque o cara quer namorar minha filha, já não é uma coisa das mais simples. Depois diz que vai ser pastor. Né? E agregado a isso, quer namorar minha filha, então minha filha vai ser esposa de um pastor, se não tiver muita convicção de chamado, o barco vai afundar. Né? E pela graça de Deus, tem algo que a gente vê no Paulo, é convicção de chamado. Muito sério isso. E essas estatísticas vêm de um pastor já falecido chamado Bill Bright, muito sério, um homem muito comprometido com a verdade, não faz pesquisinhas inúteis, não. Então, eu acredito que a pergunta, por que servir a Deus, ela precisa ser muito bem respondida. Ela precisa ser compreendida para que seja bem respondida. Existem, sem dúvida alguma, pessoas ainda agora, na vida da igreja, de Cristo, que já são crentes talvez há algum tempo, outros começando a carreira há pouco, mas aqueles que já são crentes há mais tempo, creio que lidam mais com essa problemática, serviram bem a Cristo durante bastante tempo, ou por um bom tempo, mas hoje não estão mais servindo assim. São pessoas que contam a história do passado como se o Cristo do presente fosse outro. Existe um grupo bom de pessoas assim nas igrejas. Em alguns casos, essas pessoas que não têm mais aquele comprometimento com servir a causa de Cristo como tinha no passado, deixaram a dinâmica da igreja alegando que eles vão ser melhores para Deus ficando em casa, não se metendo com a igreja. Eu sou crente em casa. Eu conheço alguns bem de perto. Não vou mais à igreja. Lá é muito encrenca. Em outros casos, eles vão à igreja, mas se afastam de tudo. Entram e saem, porque aí é aquele negócio, um outro problema, né? A síndrome de eu estou certo, mas todo mundo está errado. Né? É o certinho e o pecado está em todo o resto. Mas, por alguns ferimentos, algumas coisas que a gente acaba passando, a convivência com pessoas, isso é inevitável, seja qual for o ambiente social que você estiver. Não é? Em outros casos, as pessoas, quando são procuradas para servir em alguma área da igreja, elas respondem bem objetivamente, não dá. Não dá. Ainda chega, pega você, leva para o cantinho e diz assim, você lembra disso? Que aconteceu naquele tempo? Então não vou me meter não quero mais saber disso não, pastor, tal. Talvez pessoas tenham sido criticadas, atacadas por seus esforços ou por ciúmes, pecado dos outros. Isso abalou a pessoa e tirou dela aquele desejo de ir na direção do Senhor. A gente não está servindo a um grupo isolado na igreja, ou uma pessoa, ou estamos servindo a Cristo num ambiente de pecadores, onde eu sou o primeiro. Eu acho que essa é a perspectiva que tem que ter aquele que serve. Para entender que não tem pior e melhor. Somos pecadores batalhando, uns mais maduros do que outros. Mas essa é a perspectiva para aquele que serve ao Senhor na sua igreja. Mas seja qual for a razão, essas pessoas que já têm talvez uma história na vida da igreja ou como igreja, abandonaram, não estão mais servindo. E o texto fala desse perfil de pessoas. Esse perfil de pessoas indignadas, que estavam respondendo mal à pergunta, por que servir a Deus? Esse é o perfil da turma aqui dos dias de Malaquias. Interessante que as pessoas lá, do contexto do profeta Malaquias, eles estavam vivendo indiferentes. Eu creio que a coisa começa aí, o que atrapalha a nossa perspectiva, a nossa compreensão do serviço na causa de Cristo Jesus. É quando nós perdemos a perspectiva, ficamos indiferentes ao amor de Deus. Começamos a nos achar menos ruins do que somos, menos pecadores do que realmente somos, menos merecedores do inferno do que realmente seríamos sem o que Cristo fez por nós na cruz. Começamos a nos achar de alguma forma merecedores da graça.
Por quê? Porque perdemos a perspectiva. Começamos a ficar indiferentes ao amor de Deus. Isso compromete o nosso serviço, compromete a nossa mente, compromete a nossa compreensão de lidar com as coisas do Senhor. E esse, como disse há pouco, é o grande problema dessa turma toda. Não é à toa que Deus começa essa curta conversa com o povo aqui no livro de Malaquias, dizendo: eu sempre amei vocês. Mas qual foi a resposta padrão deles durante todo esse desenrolar que nós estamos já indo para a 10ª ou 11ª mensagem? Qual é a resposta padrão desses que Deus diz: eu sempre amei vocês? Apesar de vocês, eu sempre amei vocês. Isso não tirou deles a disciplina do Senhor, porque quem ama disciplina, com a expectativa de resgatar. E Deus não está economizando disciplina nem dureza, como nós já vimos aqui em mensagens anteriores. A questão é que a resposta deles continuava a mesma. Deus dizia: eu sempre amei vocês. E eles diziam, como diz o verso, aqui ainda no final do verso 2, de que maneira nos amaste, que eu parafraseei de como assim? Não é? Como assim o Senhor me ama? Não estou entendendo essa forma do Senhor amar. O fato é que o profeta Malaquias deixa claro, prova para eles, que o problema deles não é Deus. Certamente, não é da parte de Deus o problema, nunca é. O problema no nosso coração, de desamor para com Deus, não é de Deus o problema. Certamente o problema é nosso. O problema grande era a perspectiva pecaminosa, a perspectiva egoísta, completamente oportunista, temporal, só enxergavam aquele momento, deixaram de ter expectativas eternas, esperar o Messias, confiar na providência de Deus, de um libertador. Perderam de vista tudo o que importa. O capítulo 2, verso 27, vai dizer como estava a mente daquelas pessoas. 17, não é? 27 aqui, mas é 17. Já falamos isso nesse ponto aqui da nossa série, vou só relembrar. Deus diz, né, vocês têm cansado, Malaquias diz, né, da parte do Senhor, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Aí a resposta padrão: como assim? Como que nós estamos cansados? Eles dizem, vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Aqui está o problema. Por terem perdido a perspectiva do amor de Deus, por estarem sendo indiferentes ao amor de Deus, eles só conseguem enxergar o agora, estão olhando para os outros que estão aparentemente não tementes a Deus, que esses homens também não eram, apesar de terem o rótulo de israelitas, né? Como nós, muitos batistas. Mas tinham perdido completamente o relacionamento íntimo, estavam indiferentes ao Senhor, por isso eles estavam pecaminosamente egoístas, com a visão completamente daquele, só enxergavam o que estava na frente do seu nariz, enxergavam mal também, né? Mas eles precisavam aprender a ver as coisas na perspectiva, ou voltar a ver as coisas na perspectiva de Deus, do ponto de vista eterno, da eternidade, tudo isso pela fé, servindo ao Senhor pela fé e não por troca. Mas o fato é que muitos na igreja hoje ainda sofrem muito com isso, porque buscam o Senhor numa expectativa de troca, numa indiferença em relação ao amor de Deus, e começam a fazer o que gostam ou se gostam. Se o ambiente me favorece, se o lugar é o que eu gosto, se estou fazendo o que gosto, se estão fazendo comigo o que eu gosto, e o meu serviço fica completamente comprometido, fica parcial, fica numa perspectiva desproporcional em relação, né, aos cuidados de Deus conosco. O contrário de lealdade é deslealdade, né? Fica desleal. Mas estamos ali, né? Estamos ali mantendo as aparências.
profeta Malaquias vai nos mostrar nesse bloco que devemos servir a Deus porque Ele percebe e se preocupa profundamente com aqueles que o servem e cuida deles devidamente. E aí que nós vamos ter esses dois blocos, esses dois grupos do 3 a 15, que é o grupo de pessoas que nós temos que evitar. Vamos ver hoje. E dos versos 16 até o 18, nós vamos lidar com como Deus enxerga aqueles que temem ao Senhor e o que espera aqueles que temem ao Senhor, que o adoram, que vamos ver semana que vem. Vamos falar desse primeiro grupo, então. Quem são esses que nós devemos evitar? Aqui no verso 13, esse grupo que nós devemos evitar é o que fala com arrogância. São os arrogantes, que acham que já dominam tudo, que já controlam tudo, que conhecem tudo, que têm todas as respostas. Se colocam arrogantemente diante de Deus, talvez aqueles que julgam que já têm muita experiência, muito tempo igrejeiro, mas quando o profeta os confronta firmemente em relação ao amor de Deus, eles ficam, no verso 13, numa situação de, como se fossem perseguidos. O verso 13 diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Uma presunção. Os caras estão pisando na bola desde o capítulo 1 que nós estamos vendo. Mas uma presunção igrejeira. Eles voltam-se para o Senhor, mas o que nós temos falado contra ti? Nos versos 14 e 15, eles tratam a Deus sem nenhum temor, sem nenhum reconhecimento da soberania, do poder, da divindade de Deus, muito menos do amor de Deus. Muito pelo contrário. Eles estavam reclamando entre eles, uns aos outros, como se Deus não estivesse escutando. Estão tratando Deus como se Ele nem existisse. Vocês estão vendo? Outros fazem, acontece, aí Deus não está nem aí. É melhor não fazer. Eles estão falando entre eles como se Deus estivesse completamente surdo. A questão é que Deus sempre escuta, né, irmãos? Deus sempre escuta. Ele sabe tudo o que nós pensamos ou dizemos. Mas essas pessoas aqui expressavam seus lamentos. Eu nem vou usar essa expressão lamento, não. Suas murmurações, que são palavras sinônimas, mas eu lembro sempre que falo em lamento, eu lembro de Malaquias. Ou Malaquias, não, é Abacuque. Um homem que lamentou-se honestamente, muito honestamente. Teve dúvidas, teve queixas, inseguranças, medo. E ele recorreu ao único que poderia ouvir seus lamentos, que era o Senhor. Ele foi para a sua torre de vigília e disse, Senhor, eu vou ficar aqui, até que o Senhor me responda. É daí que vem a temática da nossa torre de vigia. Então, eu não gosto muito de usar essa expressão lamento, não, porque o lamento legítimo ele é muito importante no nosso relacionamento com Deus, e nós como pecadores, e Deus como o Salvador e o perdoador de pecadores arrependidos, né? Mas murmuração não. Murmuração tem uma pegada diferente. É uma postura queixosa. É uma postura incrédula. Mais ofensiva. Mais arrogante. E é assim que essas pessoas estavam. Por isso que estavam falando entre eles ali. E provavelmente essa conversa está acontecendo nas proximidades do templo, com o sacerdote talvez perto. Talvez o próprio sacerdote estivesse liderando essa conversa fiada aqui. Entre outros que estavam acompanhando ou convivendo sob a liderança daqueles sacerdotes, como se Deus estivesse surdo ou simplesmente não existisse. E aqui está no verso 14. É inútil servir a Deus. O que a gente ganha com isso? O que a gente ganha obedecendo aos seus preceitos? E ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. O que a gente ganha com isso? Zombaria da braba. Um zombar sarcástico. Eles estavam chamando no verso 15
os arrogantes de felizes. O povo que enchia o peito para falar mal de Deus, então esses que são felizes. Em outras palavras, aquelas pessoas que eram mais de mente, de coração, não tementes a Deus, eles eram felizes porque eles prosperavam. E aqui é materialmente falando. Além disso, eles eram tidos como poderosos ou fortes, porque eles desafiavam a Deus e saíam impunes, como diz no verso 15. Na mentalidade deles, vocês são mais fortes do que Deus. Eles estão falando de Deus, aí o que querem, eles não fazem nada, ele não faz nada. E vocês ainda ganham. Isso é a liderança judaica daqueles dias que estava fazendo isso. Olha como um relacionamento, um descaso para com o amor de Deus, olha o que faz com a mente de quem tinha a lei, de quem tinha as promessas. Os judeus tinham tudo para fazer diferente. Mas um relacionamento indiferente ao amor de Deus faz com que uma insatisfação e começamos a desejar as aparentes vitórias ou conquistas dos ímpios. E ainda dizer assim, esses caras é que são felizes. Peitam Deus e fica tudo por isso mesmo. Ou a maneira como eles estão se relacionando com Deus, olha lá, descomprometida, sem grandes comprometimentos. E estão indo bem, a gente fica cheio aqui de compromisso com oração, com devocional, com vida santificada, e a coisa não vira. É mais ou menos isso. Vamos ver ainda, espero que não tão rapidamente, 3 características extremamente maléficas que contagiam fortemente as pessoas, os demais crentes, que esse tipo de perfil de pessoas produzem. Contaminam mesmo, contagiosas, as características maléficas. Essas pessoas, elas julgavam a Deus. E, em vez de serem submissos a Deus, julgavam, criticavam a maneira de Deus fazer as coisas, em vez de submeter à vontade soberana de Deus. Um povo que sabia muito bem o que Deus já fez com a sua descendência passada, e muito com eles, aqui um povo que acabou de ser liberto do cativeiro babilônico. Estavam escravizados há 70 anos. Os pais dos seus pais já tinham sido libertos do cativeiro egípcio. Esses aqui receberam altos privilégios da parte de Deus. O rei Ciro, um rei ímpio, foi tocado por Deus para os libertar e os reconduzir à sua pátria e ajudá-los na reconstrução do templo. Eles tinham tudo o que precisavam para ter um relacionamento honesto com o amor de Deus. E por mais que não entendessem completamente, deveriam ter uma postura de obediência, de submissão, só por Deus ser Deus. E eles não poderem fazer o que Deus faz. Mas não. Eles criticavam a Deus em vez de serem submissos a Deus. Por mais complicado que isso pareça, irmãos, que eu vou dizer agora, porque é uma luta tanto minha quanto de vocês, quando a gente murmura, que é uma postura de ingratidão em relação a Deus, é uma postura de incredulidade, de autossuficiência, de todo mundo está errado, só eu estou certo. Mas quando a gente murmura sobre nossas circunstâncias ou algum tratamento não desejado que nós sofremos, na prática, espiritualmente falando, nós estamos nos colocando numa posição onde nós estamos certos e Deus errou. Os meus direitos foram de alguma forma atingidos e Deus bobeou aqui. Na prática é isso. É como se nós disséssemos, poxa Deus, isso aqui eu faria melhor do que o Senhor. Eu não faria isso aqui desse jeito, eu não deixaria esses caras falarem assim comigo. Se eu fosse Deus, eu, sabendo como eu vou à igreja, gosto de estar lá, falo de Jesus, canto no louvor, sou joia, pastor, ou pastor Deus.
Isso aqui eu faria diferente, não faria como o Senhor fez, não. Tenho uma ideia melhor sobre isso. Eu só estou tentando servir o Senhor e tudo que eu recebo é isso, Senhor? Tudo que eu recebo é isso aqui? Eu creio que a nossa murmuração, nossa arrogância, ela nos faz acreditar que faríamos alguma coisa melhor do que Deus. Duro isso, né? Duro isso. É que a gente não tem, num primeiro momento, quando a gente lida com alguma questão que nos ofende ou nos agride, isso não é pecado você se sentir indignado. Pecado é você achar que acabou o mundo. Porque alguma coisa te afetou. Pecado é você achar que Deus perdeu o controle da nossa vida, da tua vida, da minha vida. É nessa questão que a gente não relaciona muito imediatamente soberania de Deus sobre as coisas que não dão certo. Que Deus é Deus também sobre o que não funcionou. Como nós não relacionamos isso ao acaso ou algum tipo de perseguição. E quando vemos entramos tão fundo nessa mentalidade de inexistência do amor de Deus, que a gente simplesmente perde a perspectiva dos cuidados do Senhor e murmura como se Deus estivesse completamente ausente daquilo ali. Mas não está. Ele ouve tudo. Acabei de falar. Ele vê tudo. É incrível como a gente tem, nesses momentos de frustração, a tendência de, quando caímos no baú da murmuração, no buraco sem fundo da murmuração, a gente acredita que tem uma ideia, um plano melhor para nós do que o Senhor dos Exércitos. É uma loucura. Nós fazemos isso. Um dos pecados mais comuns dos israelitas no deserto era aquele espírito de murmuração. Quantas vezes vocês já me ouviram falar sobre isso? Aquela coisa de reclamar contra Deus insistentemente. Eles chegaram ao clímax de desejar de novo a escravidão, depois de terem sido levados para fora do Egito, do que confiar em Deus e suportar as dificuldades. Deus já havia libertado eles de forma espetacular do Egito, abrindo o Mar Vermelho, aquela coisa assim. Quanto filme bacana já deu disso, né? Porque a coisa foi meio dramática assim mesmo, foi bacana, algo... A gente conta um negócio desse assim, mas muitos têm uma dificuldade enorme de acreditar que vamos estar com Cristo nos ares no arrebatamento, né? Mas não tem problema de aceitar os filmes de Hollywood e as novelas da Record, do Mar Vermelho abrindo, né? Ou a gente crê que foi novela, ou é só novela, ou temos que rever nossos conceitos em relação à confiança na autenticidade das Escrituras. Mas o fato é que depois ali de serem libertos do Egito, de serem atravessarem o Mar Vermelho, olha que povo, olha o povo que a gente conhece pela murmuração. Um povo que era para andar 4 mesezinhos entre o Egito e a Nova Canaã. Andaram 40 anos por causa exatamente da murmuração. Eram 4 mesinhos de caminhada, mas por disciplina do Senhor foram 40 anos para ver se aquele espírito de murmuração deixava o povo. Eles aprendiam a confiar no Senhor. Então acho que dá para entender que o negócio de murmuração Deus não se agrada muito não, né? Capítulo 15 de Êxodo, não precisa abrir, vou só mencionar, depois se você quiser esboço, me manda um e-mail. Já havia alguns dias no deserto, eles estavam sem água, aí começaram a murmurar. Mais um pouquinho adiante, murmuraram por causa do maná. O maná, estavam cansados de comer pão. Aí daqui a pouco eles ficaram também enjoados de comer carne, porque Deus ainda assim, depois da murmuração do pão, Deus ainda os supriu com codornizes. E eles já estavam agora enjoados de carne. Ô povinho miserável, né? Igual a gente. Eles murmuravam, ou murmuraram diante do relatório dos espias, quando foram lá investigar lá as terras, por causa dos gigantes daquela terra. Começaram a falar sobre nomear um novo líder para que eles pudessem retornar para o Egito, no capítulo 14 de Números. Olha só,
Olha o que esse esvaziamento, esse relacionamento como se não existisse o amor de Deus faz. Olha o que o mergulho no buraco sem fundo da murmuração causa. Num povo que tinha visto tanta coisa. Deus fica descontente, então, com tanta murmuração, tanta reclamação, que toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, que confiaram em Deus, morreram no deserto. Capítulo 14 de Números. Toda aquela geração, por causa da murmuração, toda aquela turma, morreram no deserto. Irmãos, sempre que nós murmuramos sobre as nossas circunstâncias, nós estamos protestando contra Deus. E sem dizer uma palavra, estamos dizendo assim, eu tinha um plano para isso melhor do que o de Deus. Porque Deus vê tudo, Deus enxerga tudo e Deus é soberano sobre tudo. Você acredita nisso? Diga amém. Então nós temos que repensar. Seriamente. Se nós como está o nosso relacionamento com Deus, no que diz respeito à compreensão da grandeza do seu amor. Porque esse era o problema da turma lá dos dias de Malaquias. Só para a gente fechar essa etapa, olha o que o apóstolo Paulo fala da sua cela, preso em Roma. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, verso 14, até a primeira parte do verso 16. Paulo não estava num pub. Paulo não estava numa pizzaria, no McDonald's da Palestina. Paulo estava preso. Centuriões romanos à porta e comendo uma comidinha muito michuruca. O homem que foi chamado por Deus para ser o apóstolo aos gentios, o grande missionário aos gentios que Deus levantou. Preso agora. Ameaçado constantemente de morte. Filipenses capítulo 2, versos 14, até a primeira parte do 16, diz assim, vamos ler juntos. Façam tudo sem queixas. Vamos fazer isso melhor um pouquinho, vamos ler mais bonito. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então, a ideia aqui, uma das ideias que esse texto nos dá, que aquele que entende a murmuração como pecado e luta contra ela, o texto nos sugere que nós temos uma identificação com Deus, sendo chamados de inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual nós, que não sentamos no trono da murmuração e nem fazemos planos melhores não julgamos fazer planos melhores do que o do Senhor, no meio de uma geração corrompida e depravada, esses que assim vivem são como aquelas pessoas que brilham como estrelas no universo. Ó, o contrário é verdadeiro. Aquela pessoa que vive propondo alguma coisa para Deus, como se Deus estivesse sempre enganado, insatisfeito com as suas circunstâncias, criticando a maneira como Deus faz as coisas, direta ou indiretamente, consciente disso ou não, se colocando contra Deus, que o nosso coração está completamente distanciado do amor de Deus, que em vez de nos torrar, nos justificou através de Jesus Cristo. Não é? Quando essa lembrança é coisa distante, se passa pela nossa cabeça, não brilha em lugar nenhum pessoa assim. Mas o contrário é maravilhoso. Aqueles que assim vivem, com a percepção da soberania e do amor de Deus, brilham como estrelas no universo. Como? Retendo, guardando, no sentido de obedecendo, firmemente, a ideia de persistentemente, confiadamente, insistentemente, a palavra da vida. Irmãos, o fato é que aqueles que julgam a Deus e têm
resistem em seus corações em serem submissos à soberania de Deus, são pessoas que devem ser evitadas. Está claro? Sim ou não? Mas tem uma outra turma ainda. Eu disse que eram 3, né? Mas são 2. 2 perfis. Mas essas pessoas também têm uma atitude autocentrada ou egocêntrica. Ainda mantendo nossos olhos no verso 14, eles perguntam assim: o que ganhamos quando obedecemos os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor? O que a gente ganha com isso? Aquela turma estava reclamando de que Deus não estava dando a comissão. Não estava retribuindo à altura o fato deles irem à igreja, o fato deles estarem se comprometendo com as coisas de Deus, servindo no templo. Estavam fazendo tudo bonitinho. O que a gente está ganhando com isso? Senhor, meu percentual, qual a minha retribuição? Para eles era obediência, mas nós sabemos que aqui que era uma bela de uma pseudo-falsa obediência. Irmãos, o que vai na cabeça de uma pessoa numa situação, ou nessa situação, é o seguinte: se Deus não está me dando o que eu preciso, e eu estou indo à igreja, eu já falei para vocês que aquela mentalidade romanista de que se eu for à igreja, fisicamente falando, meus problemas estão resolvidos porque eu já cumpri a minha penitência. Eu já fui à igreja. Essa mentalidade, nós temos que conseguir nos livrar disso. Porque igreja, sem crentes redimidos, buscando uma vida conformada à imagem de Cristo, servindo ao Senhor alegremente, compreendendo a grandeza do amor de Deus, é só parede, irmãos. É clube de amigos, associação de amigos religiosos. Não é muito mais do que isso, não. O fato é que quem tem uma mentalidade, quem não pensa sobre a igreja corretamente, entendendo o que é a igreja, acaba com esse tipo de conjectura. Se Deus não está me dando o que eu preciso indo à igreja, por que eu vou continuar indo à igreja? Gasto um combustível sentido, gasto tempo, não conheço ninguém, o pessoal solteiro aí, mas não tem nem a menininha lá, a igreja é meio fraquinha de menina ou de menino. Vou procurar uma outra igreja que tenha mais menino ou menina. Isso não é incomum, não. Ou um grupo de pessoas que me interessam, o pessoal que quando acaba a igreja, né? Como se a igreja acabasse, né? A igreja de Cristo. O pessoal não faz nada, porque todo mundo vai embora, não faz nada. Ué, mas tem alguma coisa errada, né? Acho muito legal que a gente faça alguma coisa junto, se for possível, mas acho que o principal eu já fiz, eu vim adorar. Mas quando eu não vou adorar, eu vou apenas socializar, vou fazer algum tipo de terapia ocupacional, religiosa ou espiritualizada. Eu preciso continuar isso de alguma forma depois, né? Mas se eu prestei um culto santo, agradável ao meu Deus, verdadeiro, eu saí tão satisfeito que eu completei o meu dia e me preparei para o começo da semana, né? Ou para a semana que já começou, com o domingo. A questão é que muitos que ficam nessa crise de que eu ganho na igreja, porque era a crise dessa turma aqui do verso 14. O que eu ganho? Passo isso aqui na cabeça assim. Eu vou lá, eu estou dando tudo que eu posso e tal. Para que continuar? As coisas, o problema não acabou. Se a igreja não está suprindo as minhas necessidades, as pessoas desse grupo aconselham: sai dela, vai procurar uma igreja que te enche a bola, deixa você se sentindo meio Schwarzenegger espiritual. Irmão, isso não é exagero não, você sabe que eu não estou exagerando. Vocês sabem. Você merece ser feliz, meu irmão. Tem, infelizmente, ambientes que se propõem, ou tem a proposta de evangélicos,
que dizem que você tem que ser feliz a qualquer custo. Eu, uma época aqui na igreja no passado, eu bati demais nessa tecla, porque entrou um vento de doutrina entre bancos aí, entre uma dúzia, que pregava por trás de mim, eu pregava uma coisa aqui no púlpito, e eles por trás de mim pregavam assim, você tem que ser feliz, de qualquer jeito. Pastor, está atrapalhando. Eu estava atrapalhando eles também, com verdades bíblicas, doutrina bíblica. Né? Isso aqui é antigo. Suas necessidades vêm em primeiro lugar. Você já é crente há tanto tempo, você merece. Já ouviram isso? Eu creio que isso é até, irmãos, um sinal de alerta muito importante para a maneira como nós apresentamos o Evangelho. Vocês já aprenderam diferente aqui. Mas a verdade é que nós temos também uma herança, uma influência e até um comodismo emocional, para em vez de apresentar o Evangelho dizendo, olha, você é pecador e Jesus morreu por pecadores. Mas a gente não começa assim. A gente começa assim, vai na minha igreja que lá é legal. Lá tem um pessoal joia. A gente começa assim. Ou um segundo movimento, quase junto com o primeiro. Olha, vai na minha igreja porque Jesus vai solucionar todos os seus problemas. Mais ou menos isso. Temos uma tendência a andar fortemente nessa direção e eu vejo um grande sinal de alerta nessas situações que eu falei ainda há pouco. Eu creio que quando a gente diz, venha para Jesus e Ele vai suprir suas necessidades, nós não estamos deixando de falar a verdade, mas a mensagem está incompleta. A mensagem está parcial. Faltando algumas coisas importantes aqui. É absoluta verdade que Jesus vem de encontro às necessidades mais profundas do nosso coração, para quem de fato confia nele. Cristo nos traz, sem dúvida alguma, uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. É a solução de Deus para nós, para a paz que vem do Senhor. Mas ela vai exigir uma renúncia diária. Ela vai exigir um desprendimento das paixões que antes no mundo eram tão naturais para mim. Vai exigir que eu me renda a Cristo Jesus, a minha vontade a Cristo Jesus, tome a sua cruz e o siga. Como vemos lá, inclusive em Lucas 9, 23 a 24. Isso não é uma coisa muito atraente num primeiro momento. Não é? Você, em função de Cristo Jesus, de Cristo ter morrido pelos seus pecados, você ter a segurança do perdão de pecados, da vida eterna, mas isso você há de estar se conformando mediante a santificação, luta contra o pecado, a imagem de Cristo todo dia, isso trazendo alegria verdadeira, esperança verdadeira, paz verdadeira. Você tem que ter se convertido de verdade para que isso aqui seja verdadeiro. Caso contrário, é uma utopia. É quase masoquismo. Se você não se converteu, vai para Seixonoê, que lá não tem pecado. Porque isso aqui é coisa para crente. Em Marcos 10, uma história que vocês conhecem. Se quiserem abrir, pode abrir. Vamos lá. Marcos 10. Nós vemos aqui um momento muito conhecido nas Escrituras, onde os discípulos estão empolgadões com o ministério de Jesus. Então, numa euforia, na verdade. Esse aí é o Messias. Poxa, chega Mateus, mas não chega Marcos. Vamos lá. Estão empolgados com o ministério de Cristo, as coisas estão acontecendo e eles estão vendo, estão querendo vir após Cristo, tal, muito bacana. E Pedro, como o mais exaltado sempre, né? Sempre o cara mais envolvido com falar, com aparecer, com se mostrar, serviço e tal. Era o jeitão dele. Na verdade, ele era muito impulsivo, tomou umas grandes
puxadas de orelha de Jesus, cheias de amor, mas cheias de firmeza. Ele diz assim, falando em nome de todos, né? Logo aqui no verso 28. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. Bacana demais. Aí Jesus então diz que tudo que eles estavam deixando para trás, eles receberiam 6 vezes mais naqueles dias ainda. Isso imagino já olhando para o outro, né? Fazendo assim, ó. 100. Uhul! Né? Olhando para o outro. Esse é Jesus! Nós estamos aqui, deixamos tudo, mas vamos ganhar 100 vezes mais. Já um cochichando no ouvido do outro, né? Mas peraí, Jesus continua. A coisa continua. Jesus completa a frase. O que diz aqui? Nos versos seguintes, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, eles comemoraram meio desapercebidos do que Jesus continuou a dizer, depois da vírgula. E com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna. Pois é. A turma da prosperidade aí, eles param antes da vírgula também. Eles também freiam antes da vírgula. Porque não querem saber de levar a cruz, de negar-se a si mesmo e levar a cruz. O fato é que Jesus não está prometendo riqueza. Jesus está garantindo alegria, esperança, confiança, prosperidade de alma, contentamento. É isso que está sendo prometido por Jesus nessa figura, porque você sabe, não precisa ir muito longe. Alguns dos discípulos passou a morar em mansão depois que começou a seguir Jesus. Não tinha nenhuma mansão com piscina lá na Palestina para Paulo, lá em Roma? Não tinha para Pedro? Para Tiago? Nenhum desses. Realmente o que eu sei é que eles morreram mal à beça. Né? Mas eram homens que profundamente alegres e contentes e capazes de ir aonde precisava ir em nome ou pela causa de Cristo Jesus, porque estavam cheios de alegria e contentamento e receberam também perseguições, mas uma segurança tão grande, na era futura, no que diz respeito à vida eterna, que isso lhes dava tudo o que eles precisavam para continuar. Você viu então agora por quê? O que nós ganhamos quando servimos a Cristo? Ele nos dá, sim, bênçãos espirituais, bênçãos materiais também, aquilo que é devido, fruto do nosso trabalho. Deus não tem problema nenhum com dar bênção material para ninguém. Fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Mas Ele dá bênçãos para agora, Ele dá bênçãos para aquele que crê nele e confia nele para a eternidade, mas a gente não pode esquecer das perseguições da vida. Se você é crente de verdade, se você não está apenas maquiado de uma pessoa salva por Jesus, já aprendeu a dar o sorrisinho evangélico, já aprendeu como se comportar no ambiente evangélico, mas seu coração ainda não se rendeu totalmente a Cristo, não tem por que você ter problema com o mundo. Mas se você é crente de verdade, salvo por Jesus, conformado a Cristo e aos padrões da palavra de Deus, é certo que o mundo não vai te dar beijinho. É certo. Porque luz na escuridão, o que acontece, irmãos, quando você está num ambiente escuro e acende a luz? Não é isso? Lembra da minha neta aqui. Minha neta não gosta muito de sol. Ela bate o sol nos olhos dela, ela já fica assim. Não é isso que acontece? No ambiente que você está, se não está criando nos olhos de quem está em trevas uma inquietação, uma incomodação, o problema não está na treva. A treva está fazendo o papel dela. O problema está em você, que não está fazendo o papel de luz. Aí está o problema. E provavelmente, porque essas situações aqui, que essas pessoas do dia de Malaquias estavam
estavam experimentando e comprometendo o testemunho de Deus naquele tempo, para aquela época. Isso pode estar nos afetando hoje, ou por estarmos recebendo influências de pessoas assim, ou por sermos ainda pessoas assim. Temos que reconhecer, confessar como pecado e abandonar. Isso é muito sério. Eu tenho estado muito impressionado com Malaquias, com a contemporaneidade de Malaquias. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, diz assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem como viver uma vida piedosa no sentido de comprometido, obediente, servil, estar envolvido na obra do Senhor, não marcar o tempo de Deus na tua agenda como se Deus precisasse entrar na minha agenda. Vocês já viram que loucura isso? Como nós agendamos Deus na nossa agenda, a não ser que alguma emergência bata a minha porta. Aí muda. Mas caso contrário, nós agendamos Deus. Senhor, o teu tempo está aqui, tá? Porque não pede, não se atrasa não, porque eu só tenho esse. Se o Senhor se atrasar, agora só semana que vem. Eu estou muito ocupado. É o perfil dessa turma aqui. Senhor não vai fazer prova por mim não, Senhor. Turma do vestibular aí. Quem vai fazer prova sou eu. Então, se eu não der tempo, não tem nada de oração, devocional, tem mais o que fazer. Turma do trabalho que quer ser promovido. Vira, o tempo que tiver que trabalhar, chega arrebentado em casa, nem olha para a cara da mulher e do marido porque está arrebentado, mal olha para ele. Eu quero ser promovido. Irmãos, por que a gente não tem a mesma pegada em relação à obra do Senhor? Algo que eu estou vendo, se Deus permitir, para a gente completar aqui e terminar. Deus tem me dado a experiência gostosa, o privilégio de poder voltar a correr, né? Como eu corria no passado. Na verdade, eu corro muito mais hoje que no passado. Nem no meu tempo de quartel do Exército eu corria tanto como corro hoje. Eu sou constantemente, toda vez que corro, eu corro sempre, eu falei para vocês, orando, cantando, lembrando da igreja, enfim, a igreja no sentido de vocês e de mim, das minhas necessidades, colocando diante de Deus em oração e agradecendo a Deus por estar conseguindo correr. Mas uma coisa que sempre me constrange, é que eu não tenho 1/10 da pegada que eu tenho para correr no que diz respeito à dedicação às coisas do Senhor. Se eu tivesse 1/10 daquela pegada, a força que eu tenho que fazer para correr 15, 18, 20 quilômetros, mesmo a persistência, o exercício que eu tenho que fazer, condicionamento, quem dera tivesse a mesma pegada. Eu seria muito mais, inquietaria muito mais o mundo ao meu redor com a mensagem da cruz. Eu seria muito mais piedoso como um crente no Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que rever isso, para não sermos encontrados como esses caras aqui que não sabem por que servem a Cristo. Por que eu estou servindo na igreja? Por que eu vou à igreja? Por quê? Qual motivo? Eu vou lá e não ganho nada? Esquecemos do amor de Deus, das coisas eternas com uma facilidade enorme, a não ser que a gente esteja na UTI, como tenho dito. Caso contrário, isso é assustador, irmãos. Assustador. O fato, irmãos, é que pessoas egocêntricas enxergam o seu nariz, e no segundo momento o seu nariz, no terceiro momento a sua orelha, e depois começam a enxergar o Senhor e as outras coisas. Dificilmente, essas pessoas não duram quase nada no serviço do Senhor. Quase nada. Se você é autocentrado, seu comprometimento com a obra do Senhor vai ser completamente temporal, oportunista, ocasional. Você muito facilmente ou é uma dessas pessoas aqui, ou é levado por uma pessoa dessas aqui. Eu creio que cabe a nós ficarmos de pé, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus para estar com uma postura muito atenta a essas verdades, parece que foram escritas ontem, né? Foram lá nos dias de Malaquias, pós-cativeiro, mas que são
totalmente possíveis para agora e que nós recebemos aqui a perspectiva desse primeiro grupo que não entendia o porquê deveria servir a Deus. Eu creio que nós começamos a ter uma boa ideia do porquê devemos servir a Deus, mas estamos recebendo uma vacina bíblica para não estarmos entre aqueles que questionam. Se eu não estou ganhando nada, estou na igreja, não estou ganhando nada. É importante nós temos um relacionamento de plena compreensão de que Deus tudo ouve, de que Deus tudo vê, que Ele é soberano, justo e amoroso. Precisamos tratar Deus como um Deus de amor incansável por nós. E a nossa postura não é de questionar, mas de agradecer, de se submeter. Nossa postura deve ser não de tratar Deus de acordo com os meus interesses egocentricamente, de acordo com a minha agenda, mas reconhecer em todos os meus caminhos e ter uma vida piedosa. Porque o arrogante, irmãos, o autocentrado, o egocêntrico, não perdura no serviço do Senhor. Sua durabilidade é mínima e ainda atrapalha a beça. Então vamos orar para que Deus nos livre disso e nos capacite a uma vida de reconhecimento do seu amor e sujeição à sua vontade. Amém? Oremos. Pai de amor, muitíssimo obrigado pela tua palavra, pela maneira carinhosa como o Senhor vem ao nosso encontro, ó Deus, que possamos em nome de Jesus, ó Pai, estar compreendendo o que vimos e ouvimos aqui agora e não tropeçar nisso, ó Pai. Não tropeçar nisso. Que possamos ter uma perspectiva completamente diferente ao teu amor, em relação ao teu amor, à tua justiça, à tua soberania. Que não haja questionamentos em nosso coração do porquê te servimos. Na verdade, a pergunta ideal seria: por que o Senhor nos ama? Essa deveria ser a pergunta que temos que fazer. Quando questionamos por que te servimos, ó Pai, já esquecemos do teu amor e a nossa arrogância já, e murmuração já ocupou um lugar terrivelmente estratégico em nosso coração. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. E nos livra, ó Pai, de tal armadilha. Livra-nos, ó Deus, de tais pessoas, para que possamos estar tão fundamentados, fortalecidos no Senhor, na Tua palavra, no Teu amor, que não cederemos, ó Pai, às pressões do nosso próprio coração e nem de quem já esteja enredado em tamanhas intrigas e mentiras. Ajuda-nos, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos orar uns com os outros.